Bom dia! Muito bom dia, bom dia! Baixar um pouquinho o volume aqui. Domingo, dia 5 de março. E nós estamos aqui para a nossa live de 40. Nossa 12ª live de 40 no nosso desafio Saia do Deserto. Hoje estou aqui em Miraguaí, ó, aqui na casa dos meus pais. E estou aqui pro lado de fora de casa, né, para não atrapalhar dentro de casa, enquanto o pessoal também está descansando. Bom dia, Maura! Bom dia, seja muito bem-vinda! Muito bom ter a tua companhia por aqui, Maura. Nesse domingo, né? Muito bom mesmo a gente poder estar aqui cumprindo, né? Cumprindo com o que a gente se propôs, com esses 40 dias de desafio. Vamos aguardar aqui o pessoal chegar. Hoje estou aqui em Miraguaí, Maura. Estou aqui na casa dos meus pais. Hoje tem eleição municipal aqui no nosso município. Tem eleição em Miraguaí, mais um município vizinho aqui. Então estou aqui, como estou com o meu título aqui ainda, vim cumprir o meu papel de cidadã, né? Também faz parte da nossa essência, dos nossos valores, né? Cumprir com as nossas obrigações também. E claro, cada um faz a sua melhor escolha dentro daquilo que acredita, dentro daquilo que valoriza para si e para sua família. Vamos aguardar mais um pouquinho o Emerson e a Débora chegar. Vamos aguardar as pessoas que também estão sempre aqui nos acompanhando, né? Logo mais o pessoal deve estar chegando também. Devem estar chegando. Bora, vai ser um domingo incrível, com certeza. Com certeza. Porto Alegre tá chovendo, Maura? Aqui ontem tomei um banho de chuva no treino. Bom dia, Débora. Bom dia. Vou te chamar aqui. A Débora. Deu certo? Te chamei. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo ótimo e contigo? Tudo tranquilo. Tá bem. Vamos E ver, aí, chamei bom o. dia. Bom dia, Emerson. Bom Bem, Dia. tudo tranquilo. Tudo ótimo. E aí, domingão, onde vamos aproveitar, tá me engano. aproveitar cada segundo, né? Aproveitar cada segundo. Eu sempre tive como regra, desde pequena, não que alguém me impusesse isso, vamos falar assim, mas como eu morava no interior, né? Ainda continuo morando no interior e hoje estou aqui, né? A mais de 500 da capital, estou na casa dos meus pais e na cidade onde eu morava também. Eu desde pequena eu tinha como, assim, ó, sempre Deus tocou no meu coração de eu nos domingos ir na igreja. Então, todo domingo era dia de ir na igreja. E eu falo sempre para os meus filhos, deixa eu baixar um pouquinho o volume. Sempre falo para os meus filhos, domingo é dia de ir na igreja. Todos os dias, na verdade, é dia de ir, né? Mas parece que no domingo era algo que sempre disse, não, domingo tem que ir na igreja, senão não é domingo, né? Então hoje é um dia que eu estou aqui e que eu também vou participar da minha comunidade. Coisas que a gente pré-estabelece e tem que cumprir, né? Gosto de cumprir. Bom dia, Everton. Então, sejam muito bem-vindos quem está Bom aqui. dia. Vamos fazer o nosso convite, gente. Eu não Bom mandei dia, convite ainda. Mauro. E aí vamos retornar. Vamos Vamos lá. chamar mais gente? Vamos Vamos. chamar.
Vamos chamando mais gente, convidando o pessoal para participar da nossa live. Isso aí. Podemos começar, então? Devemos. Devemos começar. Devemos começar. Então, hoje, já vou colocar a palavra do dia e também a mensagem, tá? Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a palavra valorizar, né, ou valorização, e a mensagem é durante o deserto que aprendemos a valorizar a chuva. Alguém quer começar hoje? Todos os dias eu começo, mas posso passar para alguém? Não, pode começar. Então tá bem, então vamos lá. Valorizar. Durante o deserto que aprendemos a valorizar a chuva. Acho que a palavra valorizar, né, valorização, enfim, ela nos remete, para mim, pelo menos me remete, assim, é a questão da gente valorizar as pequenas coisas que a gente tem, né, assim como a gente já falou, como é importante a gente agradecer tudo aquilo que a gente tem, é a gente valorizar as pessoas que estão próximas, valorizar aquelas pessoas que nos estendem a mão diante de dificuldade, valorizar os nossos pais enquanto eles estão vivos, valorizar a cada dia aquilo que acontece, as pessoas que você encontra, valorizar os educadores que também têm a base para formar os nossos filhos, né, através do conhecimento lá na escola, valorizar as pessoas mais idosas que muitas vezes ficam desassistidas dentro da nossa sociedade, valorizar a chuva, né? A própria mensagem já diz valorizar a chuva, que às vezes né, tem pessoas que elas têm o hábito de dizer, ai, que chato, choveu hoje, ai, tinha pensado em fazer tal coisa, mas choveu, estragou meu dia. Não faça mais isso. Não faça mais isso. Valorize. Porque às vezes é naquele período de seca que a gente lembra, né? Principalmente a agricultura, quem mora mais no interior do estado. Nossa, tá faltando chuva, precisamos de chuva, né? Senão vou perder o milho, vou perder o soja, vou perder o trigo que eu plantei se não chover, porque precisa daquela chuva para regar aquela planta, para que a planta possa nascer, frutificar e multiplicar, né, o pão para as pessoas, para trazer o alimento em nossa mesa. Então a gente precisa valorizar. Antes de abrir a boca para reclamar, valorize o sol, valorize a chuva, porque eu sempre falo, né, eu tenho os meus tios aqui que eles são agricultores, né, a grande maioria deles, então a gente sempre viveu nesse ambiente onde eles automaticamente comentavam, falavam, né, ai, tomara que chova, estamos esperando a chuva, fui plantar, precisa chover, porque senão o milho não vai nascer, enfim. E aí é isso, né? É valorizar também quando essa chuva tá aí. Às vezes eles ficavam preocupados e eu dizia, calma, tio, calma, vai chover, vai chover, vai chover. Eu lembro que eu também, quando era pequena, né, como morava no interior, muitas vezes a gente fez novena, né? Outras pessoas chamam de outra forma, mas dentro da minha base, né, de religião, para que chovesse, né? Mas eu sempre, né, e esses dias estávamos aqui passando por uma seca, né, e que bom que choveu também. Eu disse assim, mas sempre Deus provê, Deus vai prover que na hora certa a chuva vai chegar e que vai dar de uma ou outra forma, né? Então a gente também não pode perder essa esperança e valorizar, ao invés de abrir a boca para achar que vai ser um dia ruim porque está chovendo, não, agradeça. Agradecer e valorizar sempre quem está próximo de nós e valorizar tudo aquilo que a gente tem. Não é tudo o que eu quero ter, mas sim o que às vezes Deus proporciona a mim naquele dia. Passo para onde
vocês. E Bom, aí, bom dia, Emerson? pessoal. Valorizar. Complementando um pouquinho mais aí do que a Mônica colocou, porque daí, quando a gente vai falando, e a Mônica foi colocando ali os momentos, vai vindo insights na minha cabeça, eu acho que na cabeça de todos nós, né? Do quanto passamos por momentos e que talvez não valorizamos tanto. E, e, e o que a gente tem de mais importante, e é o que tem mais valor hoje, é o tempo de qualidade que nós nos permitimos e damos às pessoas. E quando tu falaste ali da questão de tu valorizar, né, o tempo que tu tá na escola com os teus professores, com as pessoas que estão se dedicando para te trazer um ensino. E, e ontem, né, eu estava aqui, eu e a Fernanda, a gente tá ainda organizando a casa aqui, ajeitando, estava organizando o escritório aqui. E aí a gente estava colocando os nossos quadros da formatura aqui na nossa parede, né, aqui do escritório. E aí a gente começou a lembrar daqueles momentos que a gente teve lá da nossa formatura. E, e aí, no quadro dela, tem várias assinaturas do pessoal que foi na formatura, né? E tá lá, né, uma dedicatória da minha professora que me deu aula da sexta série até o segundo grau ali, né? E foi uma pessoa muito importante. Hoje ela já não tá mais com a gente. Ela faleceu ano passado. E era uma pessoa que dava tanto valor aos momentos com os ex-alunos dela. Olha só, ela sempre. Eu acho que eu fui que tive mais contato com ela e, consequentemente, era a pessoa que mais tinha informações sobre ela, até mesmo a vida dela, né? Eles eram muito reservados. E muitas vezes ela pegava e ligava de manhã cedo: tu pode me atender um pouquinho? Posso te atender, sim. E ela queria só conversar, saber como é que eu tava. Se eu tava bem. Que A minha professora de português, gente. Eu lembro como se fosse hoje, quando ela entrou naquela sala, todo mundo apavorado, né? Imagina. A gurizada toda, nós na sexta série. E, e ela disse: olha, já vou avisar para vocês. No momento em que eu começar a explicar a matéria, não quero que ninguém fale nada. Vocês prestem atenção. Depois que acabar a aula, a gente conversa. Eu vou dar 5 minutos para a gente conversar depois, se vocês ficarem quietos. Se vocês fizerem bagunça, não tem conversa depois. Aí todo mundo ficou quietinho. Então, ela sempre pareceu muito firme, muito posicionada, assim, né? E às vezes até ela descontava ponto por muita coisa, assim, mas era mais para nos educar mesmo. E porque ela nos amava. E eu lembro de um momento, e eu dou valor a isso. Gente, numa manhã fria, que fez acho que quase 0 graus aqui em Porto Alegre, e eu tremia, minhas mãos estavam assim tremendo, estavam. E ela pegou, ficou olhando, olhou para mim: se tá com frio? Eu disse: eu tô com muito frio. Eu tava com pouca roupa. E aí ela pegou, foi lá na pastinha dela, pegou e trouxe as luvas dela e me deu as luvas dela. Eu tenho as luvas dela até hoje guardadas, porque eu valorizei aquele momento, aquela coisa aquele sentimento que ela tinha. Olha a dedicação dela, o cuidado. Tanto é que ela dizia que todos nós, ela tinha 44 alunos, tá? Todos eles só da minha turma, fora as outras turmas, né? Que
era a extensão da casa dela e eram filhos que ela tinha. Então, quando a gente fala em valorizar, a gente tem que valorizar o momento. O momento que tem pessoas tão especiais à nossa volta. E às vezes a gente, por egoísmo, por egocentrismo, ou por achar que tanto faz, né? Às vezes a gente ainda tem isso, né? Ah, tanto faz. Não dá bola para aquele momento, para aquilo que está vivendo, né? Não se permite ver o quão bom a pessoa pode e que memórias boas aquela pessoa pode trazer na nossa vida. Você imagina, tu passa 6 horas do teu dia ou 5 horas do teu dia numa escola, convivendo com a professora, com o professor, e tu não aproveitar aquele momento, não aproveitar o conhecimento, o carinho, a atenção daquela pessoa. E eu não digo só nisso, porque muita gente não dá muito valor à questão do ensino. Muitos alunos hoje não têm essa noção da importância do professor dentro da sala de aula. Eles não têm, né? Mas quem teve a oportunidade, como nós, uma geração que não tínhamos o computador, tínhamos que ir lá para a biblioteca para poder fazer a pesquisa, para poder fazer um trabalho. E isso foram momentos que eu valorizo. Eu valorizo tanto que são memórias muito boas que eu tenho. E também as com a minha família, com a minha filha, com todas as pessoas que eu tive algum contato e que trouxeram uma experiência. E a gente tem que valorizar isso. Valorizar o nosso tempo, mas um tempo de qualidade que é ter atenção nos detalhes do que a gente vem vivendo. O quanto você vem prestando atenção e valorizando o seu tempo. Valorizando as pessoas que estão dando também o seu tempo para estar próximo a você. Você já tem se feito essa pergunta? Você valoriza o tempo que você tem com as pessoas que estão conectadas com você? Você vai ter memórias boas para lembrar? Ou simplesmente vai deixar passar no automático? Essa é a minha reflexão sobre valorizar. Então, gente, que falarei depois dessa explanação dos colegas. Vamos lá. Valorização, eu vou puxar para autovalorização, então. Qual o teu autovalor? O quanto você se autovaloriza? Você se autovaloriza? Você pratica o amor próprio consigo mesmo? Você se ama em primeiro lugar, para depois amar o próximo? Então, assim, valorização tem a ver com isso também, com amor próprio. Quando a gente entende que para a gente amar o próximo, a gente precisa amar a si mesmo. Para a gente valorizar as coisas e as pessoas, a gente tem que dar valor às pequenas coisas e principalmente a nós mesmos. É um olhar para dentro, é um olhar de gratidão para dentro. É entender que para tudo acontecer ao nosso redor, nós temos que estar conectados conosco mesmo. Nós temos que olhar para o nosso interior, trabalhar as nossas crenças, fortalecer a nossa alma, a nossa vida, através de frases que a gente faz aqui, frases afirmativas, através de olhar com compaixão para o espelho e falar todos os dias o nosso nome, dizer eu sou, e elencar várias qualidades que nós somos, relembrar e também falar as que a gente ainda não é, mas gostaria de ser, profetizar na nossa vida mesmo. Então, quando essa palavra ela vem, ela me lembra isso, autovalorização. O
quanto nós estamos nos valorizando. Porque eu só consigo ter um olhar de compaixão para o outro quando eu olhar com compaixão para mim. Eu só consigo amar quando eu amo a mim mesmo. Quando eu entendo que eu preciso eu mesmo me acolher. Quando eu preciso, que eu mesmo preciso me auto-amar. A gente falou muito de pai, mãe, há uns dias atrás, a gente trouxe essas consciências, a gente falou de abandono, de rejeição, mas vocês já pararam para pensar porque que o maior amor é o que vem de Deus e o nosso amor próprio? E quando a gente pensa que Deus está conosco o tempo todo, que Ele segura na nossa mão em todos os momentos, a gente começa a entender que os nossos pais, eles nos deram aquilo que foi necessário para a nossa evolução. Coisas boas e coisas ruins. Eles fizeram o melhor com o que eles podiam. E valorização tem a ver com isso, com entender que cada mínimo detalhe que passou pela nossa vida serve para formar esse ser que está aqui. Cada um de nós é formado por essas memórias positivas e negativas de nossos pais. E valorizar o simples fato deles terem nos dado a vida já complementa tudo. E se eu não tenho esse olhar acolhedor para mim, olhando, me amando e sabendo que eu sou amada pelo Senhor, eu vou culpar. Porque cada vez que eu culpo, eu tiro para fora a ferida da criança. A criança que passou por inúmeras coisas na infância. Cada vez que eu julgo, que eu me vitimizo, eu estou trazendo para fora aquela criança que um dia se sentiu rejeitada, se sentiu abandonada, se sentiu injustiçada, e ela vem à tona. Quantas e quantas vezes a gente não briga igual criança? A gente não xinga igual criança. A gente não sente raiva igual criança. Pensem agora em um momento de explosão com o seu esposo, com a sua esposa, com alguém na rua, com alguém no trabalho. Tirem a materialização agora do teu corpo, como se tu subisse o teu espírito e olhasse a cena de cima. Olha para a cena. Não é uma criança brigando. A mesma criança que um dia brigou por brinquedo, que se esperneou no mercado, que xingou alguém, que fez birra. E aí, sabe o que a gente faz? A gente copia o comportamento que alguém algum dia fez. A gente faz a mesma coisa que fizeram com a gente. E aí, quando a gente tem filho, a gente faz a mesma coisa. Né? As crianças estão fazendo algo ali, e aí tu faz aquilo que o teu tutor fez. Por quê? Porque a tua criança, às vezes, ouve tantas coisas que ela aprende a ficar calada. Ela aprende a se reprimir e ela cria uma máscara. Ela aprende a condensar o sentimento para dentro. E ela não sai para fora mesmo. Ela cria literalmente uma máscara. Aí, quando nós viramos adultos, o que a gente faz? A gente está todo mascarado. E achando o super-herói. Só que a gente está todo mascarado. Aí, quando os nossos filhos vêm para nos mostrar as nossas dores interiores, o que a gente faz? Não chora? Engole o choro? O que é isso? Tu não é homem? A gente repete o padrão dos nossos pais. Então, o que eu convido vocês a fazer essa reflexão? Ao invés de culpar os nossos pais e os nossos tutores, porque nem todo mundo foi criado por pai, tem pessoas que foram criadas aqui por outras pessoas, e ter um olhar acolhedor para si mesmo, entendendo que tudo que aconteceu foi necessário para a nossa evolução e para formar esse ser que está aqui. E olhar para eles sem culpar, sem julgar. Porque se Deus colocou eles exatamente como eles são na nossa vida, tem um propósito. E a gente valorizar isso. Valorizar. Entender que cada mínimo detalhe que está ali no corpo deles, na vida deles, na mente deles, cada defeito que a gente olha, serviu para formar o caráter da pessoa que está aqui. Eu não gosto muito de expor algumas coisas da minha vida, mas eu vou expor uma bem rapidinho, assim. Eu tive o pai necessário para formar o caráter que eu tenho.
E ele, com todos os defeitos que ele teve, todos, 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 eu transformei a pessoa que eu sou. Porque se eu não tivesse o pai que eu tive, com todos os defeitos que ele teve, eu não seria a pessoa que eu sou. Não seria. Porque aquele meu olhar da infância, crítico, julgador, me tornou a pessoa que eu sou. Fez que eu saísse do 8 e fosse ao 80. Claro que eu repeti o padrão da minha mãe, mas eu repudiei o lado negativo do meu pai ao extremo. Só que quando eu fui olhar para o lado positivo meu, eu notei que eu tinha 80% das características positivas dele. E aí eu olhei com um olhar de amor e pensei, nossa, como Deus é incrível. Ele fez com que eu me tornasse, eu repudiasse o comportamento negativo dele, com aquele olhar meu de criança, e que eu absorvesse todas as qualidades positivas. A vontade de empreender, a vontade de me superar, a persistência, a resistência, me tornar 100 no colégio, nota 100, nota 10 sempre. Todas as características positivas eu trouxe. E quando eu tive essa consciência, eu comecei a orar sempre agradecendo por ele ter me dado a vida. Independente do que ele fez, independente das atitudes dele. Eu parei de julgar o ser dele, porque eu entendi que o ser dele veio ao mundo para me trazer e me formar do jeito que eu sou. Então hoje eu valorizo cada fio de cabelo do meu pai, porque eu sei que toda a essência dele, que a essência dele é luz, por mais que ele tenha praticado coisas que não foram muito legais, veio para me trazer, para me formar o meu caráter, a pessoa que eu sou. Então, gente, valorizar isso é por isso que a gente trouxe essa palavra tão importante, valorizar, porque ela é complexa. Depois eu quero falar um pouco mais sobre valorizar, eu vou trazer outro assunto aqui, que esse assunto é muito abrangente. Mas é isso, gente. Muito bom. Vamos fazer, então, os nossos motivos de gratidão Vamos lá. e Vamos. depois complementamos com a palavra. Pode ser? Todo mundo com papel e caneta na mão aí? Ando. Vou colocar o louvor aqui e nós vamos iniciar. Eu sou grato, eu sou grata por o que nós estamos sendo gratos hoje, que eu estou valorizando, que eu estou agradecendo na minha vida. Tu tem aquele louvor, o valor da tua... Valor o do quê? tamanho da tua dor? Vamos colocar aqui. O valor da tua dor, Não, o tamanho da tua dor. o tamanho. Vamos pesquisar aqui. Da tua dor. Tamanho da tua dor. Deixa eu só ter que mexer um pouco no meu celular aqui. Gabriel Brito? Eu acho que é... Deixa eu te digo. Deixa eu colocar aqui. Oh, recebi uma mensagem esquisita desse Só deixa eu pausar aqui que vai entrar o anúncio, já vou passar aqui. Minha alma pedindo socorro. Essa? Essa aí. Uma direção que me Perfeito. guia. Tá na mão então. Vou voltar aqui, desde o começo. Aí vamos escrever os nossos motivos de gratidão. Às vezes penso em desistir. Isso. Eu estou vivendo meu pior momento. Tudo certo fora, mas chorando por dentro, bem cansado. Esse dentro do meu peito, um vazio enorme, uma vontade grande de gritar bem alto.
Minha alma pedindo socorro, uma direção, alguém que me dê a mais uma voz suave, tão profunda, diz se você parar e desistir, quem vai ser aquele que inspira os outros a vencer? Mais uma voz suave, tão profunda, desistir, quem vai ser aquele que inspira os outros a vencer? Eu sei que está pesado esse fardo, mas olha o que passei só pra te ter pra mim. Eu sei o tamanho da tua dor, nenhuma lágrima foi em vão. Estou no controle e te digo, se tua força acabou, eu estou contigo e vou lutar, pois eu enxergo tua dor. Contigo eu vou e estou aqui. Mas uma voz suave, tão profunda, diz se você parar de desistir, quem vai ser aquele que inspira os outros a vencer? Eu sei que está pesado esse fardo, mas olha o que passei só pra te ter pra mim. Eu sei o tamanho da tua dor, nenhuma lágrima foi em vão. Estou no controle e te digo, se tua força acabou, eu estou contigo e vou lutar, pois eu enxergo tua dor. Contigo eu vou e estou aqui. Eu estou aqui. Contigo eu vou e estou aqui. Às vezes penso em desistir, isso. Eu estou vivendo meu pior momento. Tudo certo por fora, mas chorando dentro, bem cansado esse dentro do meu peito, um vazio enorme, uma vontade grande de gritar em alto. Minha alma pedindo socorro, uma direção, alguém que me dê a mão. Mais uma voz suave, tão profunda, diz se você parar e desistir, quem vai ser aquele que inspira os outros a vencer? Mais uma voz suave, tão profunda, diz que se você parar e desistir, quem vai ser aquele que inspira os outros a vencer? Eu sei que está pesado esse fardo, mas olha o que passei só pra te ter pra mim. Eu sei o tamanho da tua dor, nenhuma lágrima foi em vão. Estou no controle e te digo, se tua força acabou, eu estou contigo e vou lutar, pois eu enxergo tua dor. Contigo. Desculpa, me emocionei aqui. É linda essa música, né? Linda, linda, linda demais. E eu baixei a cabeça, fiquei ouvindo e não parava de escrever. Eu também.
É uma música muito linda e traz uma reflexão assim do quanto é importante esse desafio que a gente está fazendo de acordar todos os dias, 5 horas da manhã e vencer a cada dia, né? Não é, é desafiador também para nós. A gente, a gente sabe que a gente tem uma família, tem pessoas para cuidar, tem um propósito e a gente é desafiado, né? Todos os dias. E a gente está aqui com muito amor, com muito carinho, para entregar o nosso melhor para cada um de vocês que entra agora para nos acompanhar, entra depois para ver. A gente dá o nosso melhor, dá a nossa melhor entrega para cada um. Tá? E é muito importante os exemplos, né? E a gente passa pelos vales, pelos picos, pelos desertos e a gente às vezes não entende, mas a gente está sendo provado o tempo todo e a gente tem que valorizar isso, valorizar muito, porque a gente sempre vai ter um exemplo para alguém, sempre vai ser um exemplo para alguém. Vai ser um exemplo para os nossos filhos, vai ser um exemplo para os nossos amigos, para os nossos parentes. A gente tem que vencer o deserto e vencendo o deserto, Deus tem um propósito maior para nós. É isso. Beijo, Dai. Beijão. Amo a tua Acho que já vida. pode falar a palavra do dia também, já que tu tá falando já. E Aproveita, já leu passagem bíblica. Eu busquei uma palavra que demonstrasse o quantas vezes os momentos bons passam, as pessoas boas passam na nossa vida e o quanto às vezes a gente não dá o valor que a gente deveria. E então eu escolhi Mateus 13, capítulo 13, versículo 57 e 58 ali, né? E se escandalizavam nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra a não ser em sua própria terra e na sua casa. 58. E não fez ali maravilhas por causa da incredulidade deles. No primeiro ali a gente vê que as pessoas, né, cheias da ira, cheias de incredulidade, cheias dos problemas delas, né, das frustrações e vícios emocionais delas, elas teriam até matado Jesus se pudessem ter feito. E em sua própria, imagina, e em sua própria casa, né, onde ele morou, Nazaré. Essa expressão revela muito, né? Declara o fato da sua própria família que não crê nele, né? Olha só. E ali a questão dele, por causa da incredulidade, né? Não levaram a ele os doentes e os aflitos. Isso por causa da incredulidade. Jesus nasceu em Belém, morou em Nazaré, estava em Nazaré e tinha Nazaré por casa. E os seus não valorizaram ele. E ele só não fez mais por aquele povo porque eles não quiseram que ele fizesse. Ele curava os doentes, espantava os demônios, trazia uma palavra de amor e as pessoas não deram o valor para ele. Ele teve que sair da terra dele e ir para outros lugares para ser valorizado, para que a sua palavra tivesse valor. Então, aí tu vê
quantas pessoas, às vezes, não dão o valor a uma pessoa que veio ao mundo só para amar e veio e levou todos os nossos pecados, as nossas dores. E essa passagem, para mim, na Bíblia, ela marca assim que quanto às vezes a gente não está preparado quando coisas boas vêm na nossa vida, por a gente estar com um pensamento errado, no momento errado, e a gente deixa passar oportunidades e não valoriza o que Deus está colocando no nosso caminho. Que tem tudo, tem total relação com o que a gente debateu antes, né? O valor, a valorização, dar valor às coisas, a todos os acontecimentos, está totalmente relacionado ao nosso caráter, ao que a gente é atualmente, né? Então, esse texto ali, deixa eu voltar ali no texto que tu mandou mais cedo, e escandalizavam-se dele, Jesus. Porém, lhes disse, um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. Ele era extremamente honrado, ele sabia do valor dele, porque ele estava sempre de mãos dadas com Deus. Então, isso eu comecei a falar antes, também não concluí. E aí, eu citei há uns dias atrás aquele livro maravilhoso, que é O Cavaleiro Preso na Armadura, em que antes, né, do cavaleiro, quando criança, o cavaleiro está ali, né, no berço, e a pessoa que cuida do cavaleiro, a governanta, ela dispara um comentário, né, que as mães só sabem, como é que é? Todos os filhos podem ser amados somente pela sua mãe, que uma mãe valoriza só uma mãe consegue enxergar beleza no filho, no filho, né? Olhando para ele, e ele era um bebê, e aí naquele momento ele criou uma crença de que ele era um bebê feio. Então, o que acontece? Se naquele momento ele já estivesse conectado, claro que um bebê é complicado, o bebê formar esse pensamento, até porque não tem raciocínio lógico. Mas quando a gente sabe e a gente está conectado com Deus de uma maneira que eu sei o meu valor, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu vim fazer aqui, qual é o meu propósito, eu sei a minha missão, a gente pode ser inabalável, né? Então, quando ele fala ali que um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa, ele está fazendo menção também à honra dele. Ele sabe quem ele é. Ele sabe de onde ele veio. E aí, se não na sua terra e na sua casa, às vezes quem nos desvaloriza são aquelas pessoas que estão mais próximas. Por isso, assim, nós três aqui, a gente começou a fazer live, a gente começou a atuar na área, e eu não sei vocês, mas eu sentia um certo receio de fazer live, e aí vou expor aqui uma vulnerabilidade minha, por receio do comentário dos próximos e não dos distantes. É tão interessante isso, porque a gente está sempre com receio da crítica alheia. Só que não é qualquer crítica alheia, é a crítica de quem está mais perto. Porque ali ele fala, não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. Às vezes quem te desonra é aquele que está bem mais próximo. Sabe por quê? Porque ele te conhece tanto e ele vai lá na ferida. Ele vai na tua vulnerabilidade. E as pessoas distantes, elas não têm ideia de quem tu é. Só que às vezes elas olham e elas olham para ti e já sabem do teu propósito, elas já enxergam o teu propósito. Ontem eu estava numa mentoria maravilhosa com uma pessoa, e aí depois terminou a mentoria, a pessoa me chamou e disse assim, nossa, tu vai fazer muita palestra. E eu fiquei... E é isso. Os estranhos
conhecem muito mais o nosso propósito e a nossa missão do que os próximos. Porque os próximos te olham com um olhar julgador. E às vezes eles dizem, não, tu não vai conseguir. Que isso? Não mexe com isso, como eu falei em umas lives anteriores. Não mexe com isso. O que tu tá querendo com isso? Tá doida? Para de estudar. Que tanto estuda, que tanto estuda. O que tu quer com isso? Tu já é funcionária pública? Não mexe com isso. Tá bom assim? Para que tanto conhecimento? Para que que estudando tanto conhecimento? O que tu vai fazer com tudo isso? Entende? Sossega. Então, sossega. Sossega. Bem assim. E é isso. Aham. Então, os próximos, eles vêm com a dor deles, é o olhar deles, é sobre eles. E antes o que eu ia falar era sobre isso também. Existem as coisas de Deus, as minhas coisas e as coisas dos outros. Quem está no meu entorno e fala, dispara contra mim coisas e palavras pesadas, é sobre eles e não sobre mim. Quando tem essa palavra ali, Jesus, porém, disse-lhes, né? Um profeta não fica sem honra. Eu sei da minha honra, porque eu me conecto com ele todos os dias. Eu sei do meu propósito, eu sei da minha missão, eu sei do que eu tô falando, eu sei do que tá aqui dentro que ele colocou. Entende? Então, nada mais me abala. Se uma pessoa, né, aí no caso das crianças, se uma pessoa dispara uma frase com uma criança, tu é feia, só tua mãe te ama, uma frase horrível e pesada, a criança fica com aquilo, ela cria aquela memória, aquela sinapse entra e fica ali armazenado. Aí cabe a nós, pais, ensinarem as crianças desde pequenininho, se olharem no espelho, e aí quem não leu Louise Hay vai ler. Se olha no espelho e diga, eu sou linda, eu sou amada pelo Senhor, eu sou protegida. E isso é se acolher, isso é praticar auto-amor, isso é se auto-valorizar. E é isso que também faz tu ter fé, quem não tem fé. Porque tem pessoas que falam que têm fé, mas não sentem a fé. Não sentem. E aí falam da boca para fora. Então, é um exercício também de colocar o espelho ali e se olhar por pelo menos 21 dias e falar o eu sou, trazer as suas características positivas e tanto reforçar quanto também trazer características que tu quer desenvolver, porque no momento que tu te olha, no fundo, teus olhos com o espelho na frente, tu te profetiza e tu reforça e tu desenvolve aquilo que tu precisa desenvolver. Então, assim, a gente só sabe disso quando a gente está conectado. E se a gente não está, os 21 dias ajuda a conectar. Porque lá pelo 7º, 6º dia, 8º, para alguns, tu começa a sentir a tua essência, tu começa a sentir a presença do Senhor, tu começa a tu mesmo te valorizar, porque tu começa a enxergar o teu real valor. Por isso é tão importante fazer por um tempo, né, 21 dias. Não adianta, não vou dizer que não adiante um dia só, mas um dia só vai te dar um choque de consciência ali, né? Agora, todos os dias se olhar e se levantar suas características positivas, reforçar elas e trazer outras características que tu quer desenvolver é extremamente importante. E isso é um ato de amor próprio, isso é um ato de alto valor, se valorizar e aprender a se conectar consigo, porque tu só vai aprender a se conectar com as pessoas na tua volta quando tu estiver conectado contigo mesmo. E fortalece a tua identidade, né? Fortalece. Isso fortalece a tua identidade, que muitas vezes a gente esquece quem somos. Exato. Então, assim, ó, a gente até sempre passa para os nossos coaches, né, que eles façam 30 características eu sou. Eles anotem, escrevam, depois leiam se olhando para o espelho, para fortalecer a sua identidade. O quanto é importante a gente fortalecer a identidade. Eu acho que a gente pode incluir esse desafio, a gente já tinha nas lives anteriores, eu já tinha colocado, eu acho que fica essa tarefa de casa para o pessoal, fazer essas 30 características do eu sou. Porque
assim, ó, o que a Débora colocou aqui realmente é transformador. Quando você passa a fazer isso, você passa a comunicar, você passa a ouvir, você passa a sentir. Isso vai se tornando uma autocrença realizável e tu vai empilhando isso. E tu vai eliminando aquelas coisas que faziam com que tu não tivesse aquela questão tua de não ter capacidade, eu não sou forte o suficiente, eu não vou conseguir. Tu vai tirando a negatividade da tua vida e vai colocando coisas positivas e assim tu vai alcançando. Eu queria mandar um abraço ali para Mariana e para Viviane, que também está nos acompanhando. Duas amigonas ali. Cala, quando tu faz isso, tu cala a tua galerice interior. Tu cala as vozes internas. Tu cala aquilo que um dia tu ouviu e ficou ali a sinapse gritando. Às vezes as pessoas, elas têm... Eu conheci muita gente que, no call center que eu trabalhei, que... eu não vou... Vocês estão estudando para concurso? Eu não sou bom em matemática. Eu não vou fazer. Mas, tá é muita coisa. Eu não dou conta. Eu não consigo. Mas tem que ficar 4 horas numa sala. Eu não consigo ficar sentado 10 minutos aqui, tem que estar levantando. Entende? Esse eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sei se eu dou conta, eu não sou bom em matemática, eu não sou bom em português, eu não consigo fazer redação. Que tanto não, gente. O não existe no universo. O cérebro e o ser humano e o universo entendem só o sim. Então, por isso que quando os pais ficam ali, as crianças têm pouquinha idade, ficam, não mexe aí, não isso, não, e a criança vai lá e mexe, vai. O cérebro não foi configurado para o não. O não é ausência. Então, fale sim, eu consigo, eu posso, eu sou capaz, eu sou merecedor. Tudo na frente do espelho, porque essas configurações do não foram impregnadas no nosso cérebro quando a gente era criança. Tu não consegue isso, guri, tu é ruim, tu é isso, tu é aquilo. Não vou falar palavras pesadas aqui, mas vocês sabem o que vocês ouviram. Todo mundo ouviu. E as meninas, você é feia, você é uma bruxa, arruma esse cabelo para ir pro colégio, tá que nem uma bruxa hoje. Aí tu vai lá e arruma, e aí tu, já te falaram que tu é bruxa, né? Aí tu fica imaginando as bruxas dos desenhos, e aí tu arruma o cabelo, mas vai pro colégio que nem uma bruxa. Entende? Aí aquela criança tá lá no colégio se sentindo feia, ela vai um dia fazer um exercício de espelho e fala, eu sou linda, eu sou amada, e a cabeça fica dizendo, tu não é nada, tu não é, as vozes internas. Então, por que a constância, no mínimo 21 dias, para calar a voz interna que diz que tu não é capaz? Tu quer comprar um carro novo, diz, eu sou merecedor de um carro assim, coloca as características e fala na frente do espelho. Tu vai ouvir as vozes, mas é só um tempo. Depois as vozes ficam bem quietinhas. E aí, toda hora começa a aparecer o carro na tua volta. Quando tu vê, tu olha, tem o carro que tu falou tá do teu lado, tá na tua frente, tá? E o universo já vai mudando, já vai colocando aquilo como se fosse uma coisa que ele já está buscando, né? Ele já vai te colocando isso, que vai ficando cada vez mais simples, cada vez mais tu vai vendo o poder que transforma, né? Quando nós colocamos na nossa mente uma mente positiva capaz de nos transformar e nos mostrar o quanto nós somos capazes de adquirir tudo que a gente quer. Só depende da gente. E a gente tem que dar muito valor ao presente de Deus que foi a nossa vida, de estarmos aqui. Só para me complementar tudo isso que vocês falaram, tá? Por isso que a gente fala também da importância do autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, que eu reforço essas características, que aí eu me valorizo, eu passo a me valorizar, eu reforço a minha identidade, que é a minha base como ser humano, que está lá na minha pirâmide do indivíduo. Eu sei quem eu sou, né? Eu faço uma blindagem para essas pessoas. Eu começo a fazer como se fosse uma barreira e certas coisas já não me atingem mais.
certas coisas já não me pertencem mais. Não, mas eu não quero mais isso para mim. Mas eu não quero estar mais próximo dessas pessoas que não valorizam quem eu sou. Eu não quero estar lá no trabalho, seja às vezes amigos que também muitas vezes nos colocam para baixo porque eles gostariam de ser talvez um pouco como eu sou, e aí a forma das pessoas nos ofender é querendo te dizer que tu não é, e quando tu tem a tua certeza, que tu sabe, que tu tem esse conhecimento, certas coisas já não te pertencem mais. Tu não ouve mais. Né? Muitas vezes você aprende a filtrar. Ah, não, tá tudo certo. Respeita, mas vira as costas e diz, não, eu não sou isso. Eu sei quem eu sou. Por isso que é importante a gente se conhecer. Porque quando a gente se conhece, quando a gente se valoriza como ser humano, como pessoa única, criada por um propósito, porque todos nós temos um propósito, Deus não nos colocou aqui por acaso. E quando a gente aprende isso, quando a gente valoriza e quando a gente está conectado, olha o que a palavra nos diz, não há profeta sem honra, se na própria terra, se na sua própria terra e na sua casa. Nós temos um propósito, nós somos filhos amados de Deus. Nós estamos aqui para ser honrado, e quando você se conhece, você está conectado com a palavra divina, com a palavra de Deus, Ele nos honra, Ele nos mostra o caminho. Então descansa no Senhor, como a gente falava essa semana. Acalma esse teu coração. Você sabe quem tu és, tu tem a tua honra, você não está aqui por acaso. Se conecta com a palavra. Deus vai te honrar a tua vida. E nós, como os filhos, também devemos honrar o nosso Pai maior. Valorizar os ensinamentos que Ele nos deu. Não ficar olhando para, às vezes, as pessoas que nos ofendem, mas valorizar a sua palavra. Valorizar, honrar. A própria Bíblia já diz, honre pai e mãe. Honre. Por mais que eles fizeram algo na nossa infância que mexeu aqui, que doeu, né? Que às vezes que não ofendeu, ou que eles falaram, né? Ou que eles fizeram, que a gente sentiu aquela dor que ficou impregnada. Honre, porque eles fizeram o que eles podiam naquele momento da melhor forma. Eles te amam e às vezes a melhor forma deles fazer, às vezes foi, né? Não, às vezes eles foram criados sem um abraço, sem um beijo, sem um carinho. E aí a gente, como criança, a gente sabe o quão isso é importante, enquanto muitas vezes a gente queria ser só acolhido e a gente não foi acolhido. Mas era o que eles sabiam. Muitas vezes eles queriam isso dos pais deles e os pais deles não passaram isso para eles. E nós, quando temos essa consciência, quando nós somos pai e mãe, talvez aquilo que ficou faltando lá na minha essência como criança, passe para os teus filhos. Valorize aquilo que um dia você sentiu falta. E honre, mesmo assim, honre teu pai e tua mãe. Honre, porque eles fizeram o que eles podiam. Eles fizeram de acordo com aquilo que eles sabiam. Eles não têm esse autoconhecimento que hoje a gente tem. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente precisa amar. E a gente precisa perdoar. Perdoar, sim. Né? Porque, mesmo como a Débora falou antes no início, mesmo com tantas coisas, né? Tantas características que o meu pai tinha, negativas, ruins, enfim, ele tinha aquelas coisas boas que me deixou aqui na minha essência, que me ensinou, né? E hoje, quando eu tenho esse autoconhecimento, eu vou saber o que eu quero para mim, o que me pertence e o que eu não quero mais para minha vida. Então, a gente sabe distinguir o certo e errado, e quando a gente está fortalecido na fé, a gente vai focar naquilo que a gente quer.
Eu perdoei por aquilo que ele não fez por mim como eu gostaria. Mas eu vou focar aqui, naquela essência, naquele valor principal que ele me deu. E aí tudo isso acaba sendo transformador em nossa vida. Quando a gente se conecta, quando a gente tem o autoconhecimento do que são os meus talentos que eu tenho, quais são os dons que Deus me deu, porque cada um de nós aqui tem um dom. Pode ser o dom da palavra, pode ser o dom de cantar, pode ser o dom de tocar um instrumento musical. Então, quais são os teus talentos, quais são os teus dons que Deus te honrou como filho? E quando eu, só para complementar aqui, falar um pouquinho, quando eu perdi o meu emprego ali, né, que eu fui exonerada no estado, e eu, claro, no primeiro momento me frustrei, mas depois eu comecei a pensar, nossa, sempre fui uma pessoa que gostei de me comunicar. Desde pequena fazia teatro. Cantei em bandas, até não sei, esses dias estava brincando com as gurias, acho que essa vocês não sabem ainda, que eu já cantei em banda, né? Sempre desde pequena gostava de cantar na igreja, né? Como eu disse várias vezes, eu venho de uma base de fé pela minha família, né? Me ensinaram a rezar, ontem nós falávamos, né, da avó ensinando a orar, ensinando a rezar. Eu venho disso tudo. E aí eu comecei a olhar, sabe? E eu pensei, nossa, mas eu tenho esses dons, eu tenho esse talento que é nato meu. Que lá na própria palavra diz quais são os teus talentos, que Deus distribui os talentos para nós A também. bola dos Então, talentos. eu estou sabendo utilizar isso. E aí, quando eu olho para o meu, né, quando eu me conheço, quando eu sei que Deus me honrou com tudo isso, não, acalma esse coraçãozinho que as coisas vão acontecer. Se isso houve um rompimento ali, é porque Deus quer algo maior para você. E hoje eu tenho a certeza plena de que as coisas estão acontecendo. Porque eu sou uma filha amada, eu sou honrada com muitos talentos que Ele me deu. Então hoje, muitas coisas eu aprendi a blindar, né? Claro que às vezes a gente ainda sofre. Essa semana ainda, inclusive, aconteceu algumas coisas que mexeu comigo. Mas quando eu me volto, tá tudo certo. Hoje, talvez, passei por essa dor, mas amanhã já acordo, já é um novo dia. Isso Porque aí, eu sei Deus quem... Deus tá no comando. Gente, Fala, E Débora. Deus é vamos bom o tempo filmar, todo. bater o horário, o Instagram vai derrubar a qualquer instante. Já vou fechar aqui. Pessoas, Vai um lá, feliz ó. domingo, um dia maravilhoso para todo mundo aqui que acompanham nós. Quem sentir no seu coração que alguém precisa ouvir essa live, ouvir essas palavras, compartilha, envia, reforça a importância de olhar do início ao fim, porque a gente sabe que é uma hora aqui, mas é uma hora que é engrandecedora para cada ser. Ela é uma hora que passa rápido, porque a gente traz os assuntos, cada um debate um pouquinho, passa rapidinho essa uma hora. Então, quem sentir no seu coração que alguém precisa ouvir essa live, compartilha. Compartilha. É um ato de amor também compartilhar com quem merece ouvir. Tá bom? Um feliz dia, um excelente domingo para todos. Um extraordinário dia para todos vocês. Gratidão pela vida de cada um de vocês e que Deus abençoe grandemente cada uma da casa de vocês e os seus caminhos. E que vocês tenham um domingo extraordinário. Amém. Amém. Que hoje, nesse domingo incrível que está apenas começando, você aprenda a valorizar as pequenas coisas. Que você honre o seu pai, você honre a sua mãe, que você honre ao teu pai, o teu Criador maior, e tire esse momento, esse tempo de qualidade para valorizar a tua vida, para valorizar a tua essência. Então, profetizo um domingo extraordinário, com muita abundância, muita paz, muita luz interior, para que você também possa refletir e valorizar aquilo que você tem e olhar para os teus talentos que Deus te deu. É uma vida de cada um de vocês. Um abraço de 40 segundos.
E olha que maravilha, ó. Começou, tava escuro, agora já tá clareando, gente. Clareando. É verdade. Aqui já Tchau, tá clareando gente. também. Fiquem com Deus. Até amanhã, Tchau, tchau. até amanhã. Beijão. Beijo.